Semana decisiva para o Vasco, presença de Pedrinho nas finanças do Cruz Maltino em busca de acordos e presença de novo jogador apto a jogar. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco, de forma definitiva, entra em uma semana bem importante que pode definir o rumo de sua temporada, com dois compromissos importantíssimos pela frente, em especial entre competições diferentes. O time Cruz Maltino tem a chance de mostrar a sua força tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O próximo duelo do Vasco, o primeiro que acontece, é contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Este é o segundo jogo dos dois compromissos entre Vasco e Atlético Paranaense pela fase da Copa do Brasil. No primeiro compromisso, o Vasco conseguiu sair com uma vitória de 2-1 e agora vai jogar fora de casa um compromisso contra o Atlético Paranaense, uma partida essa que pode ser uma oportunidade de ouro para que o Cruz Maltino possa dar um passo importante a quem sabe chegar às semifinais dessa competição. Para isso, será necessário que o Vasco possa manter toda essa vantagem que construiu no placar no compromisso de ida em São Januário, quando venceu por 2-1, placar que fez com que o Vasco estivesse na vantagem nesse primeiro compromisso. Agora vai jogar fora de casa e tentar defender o resultado que permita com que o Vasco possa avançar de fase na competição. Esse segundo compromisso contra o Atlético Paranaense acontece no meio da semana e já no fim de semana acontece o clássico Vasco contra o Flamengo, um jogo também muito importante para o Cruz Maltino e que terá essa sequência de compromissos bem importantes. O compromisso contra a equipe do Flamengo é justamente pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco ocupa a primeira página na classificação na tabela atual e buscará um resultado positivo contra o seu maior rival no Rio de Janeiro, que permita assim com que o Vasco possa seguir somando pontos e principalmente subindo na tabela de classificação. É isso que o torcedor realmente deseja visualizar, um Vasco cada vez mais competitivo no Campeonato Brasileiro e que quem sabe possa permitir com que o Vasco possa alcançar uma classificação a uma competição internacional para a temporada de 2025. Para isso, o trabalho que tem sido realizado necessita ter uma continuidade, com o Vasco somando o máximo de pontos possíveis e permitindo assim com que o Cruz Maltino possa subir na tabela. Em meio a esses compromissos fora dos gramados, o Vasco tem enfrentado um grande desafio financeiro após a saída da 777 Partners do comando do futebol. Mas o presidente Pedrinho é quem está mostrando a sua habilidade e buscando manter o clube funcionando. Esta situação, é claro que é um teste real para a gestão do time, as estratégias adotadas e que, claro, podem definir todo um futuro do Vasco. Pedrinho, que participou da equipe do Vasco como jogador, agora se tornou líder nos bastidores, em especial por ser presidente da Associação do Vasco, está buscando usar de seu conhecimento e principalmente de sua experiência para que consiga fazer com que o Vasco possa evoluir em muitos aspectos. A suspensão do contrato com a 777 Partners em maio deste ano poderia, claro, ter sido algo bem impactante para muitos dos clubes, mas o Vasco tem buscado provar a sua resiliência neste momento. Uma das principais ações de Pedrinho foi renegociar as dívidas do clube, e claro que isso tornou um ponto bem crucial para que pudesse aliviar a pressão financeira imediata e dar ao Vasco um pouco mais de espaço para respirar. Assim, o clube, que tinha muitas contas a pagar, ao buscar renegociar todas essas dívidas, conseguiu fazer com que todas elas pudessem se tornar mais gerenciáveis sob o comando de Pedrinho. Abre aspas, a gente pegou grande parte das dívidas e renegociou. O clube também gera suas próprias receitas para começar a rodar. A gente foi passando de fase na Copa do Brasil e isso também ajuda, e tem a possibilidade de negociar um ativo para fechar o ano e chegar em 2025 sem ter nenhuma receita adiantada. É o nosso objetivo para poder se reorganizar e seguir, fecha aspas,
disse Pedrinho ao falar justamente sobre esse ponto em relação às dívidas do Vasco. O objetivo dele ficou bem claro: chegar em 2025 sem ter nenhuma receita adiantada. Isso significa que o clube não estaria gastando uma receita que ainda nem recebeu. Em relação ao último reforço que o Vasco contratou na temporada de 2024, que foi justamente o meia Maxime Domingues, o novo reforço da equipe, que inclusive foi anunciado de forma oficial, já está registrado no boletim informativo diário da CBF. Isso significa que ele já está pronto para entrar em campo e também estar passando a contribuir com a equipe do Vasco na temporada de 2024. O jogador foi o último contratado na janela de transferências de 2024, no qual o Vasco já esteve conseguindo também registrar o jogador e já colocando ele apto para estar iniciando os compromissos com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024. O jogador que veio do futebol português agora terá todo esse início de trajetória no Vasco, primeiro para adaptar-se ao futebol brasileiro. Claro que há todas as diferenças possíveis em relação ao futebol no qual ele atuava de maneira anterior, e o futebol brasileiro agora ele passará a defender a equipe do Vasco. O jogador chega com uma bagagem principalmente no futebol europeu, um jogador que atua como meio-campista mais versátil, capaz de atuar em diferentes posições no setor, um atleta que tem experiência no futebol europeu e que pode, claro, ser um trunfo bem valioso, um atleta que tem características parecidas com a de Paulinho, mas um jogador que tem uma aptidão a muito mais estar presente no lado ofensivo do campo. O torcedor também terá de visualizar como esse jogador será utilizado dentro de campo pelo técnico Rafael Paiva e principalmente como será o comportamento dele nos primeiros momentos com a camisa do Vasco, tendo em vista que o futebol brasileiro é um futebol com características bem diferentes do futebol no qual ele atuava de maneira anterior, mas é claro, um jogador que chega para contribuir com o Vasco nessa temporada atual. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.